Sabe aquela história de você ir numa loja, perguntar o preço de alguma coisa e o vendedor responder um valor absurdo só para você desistir? Pois é, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, acabou de fazer exatamente isso com o Flamengo. O empresário estipulou que Caio Jorge só sai por 50 milhões de euros, o que dá cerca de 325 milhões de reais. Isso mesmo, 325 milhões. É tipo o preço de um apartamento de luxo em Copacabana, só que é um jogador de futebol. Vamos entender o que aconteceu. O Flamengo fez uma proposta para o Cruzeiro pelo Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão com 21 gols. Mas ao invés de aceitar ou simplesmente recusar, o Pedrinho foi lá e fez uma contraproposta. E que contraproposta! Em entrevista recente, ele deixou bem claro: o Flamengo fez uma proposta e nós fizemos uma outra proposta. A proposta que o Flamengo fez não satisfaz a gente. Para vender o Caio, nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso preço. Gente, isso é ou não é a forma mais elegante de dizer: esquece, vocês não vão levar esse jogador? Porque vamos combinar, 325 milhões de reais por um atacante é um valor estratosférico, mesmo no futebol brasileiro atual. Para você ter ideia, esse seria provavelmente o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. É mais caro que muitos clubes da Série A inteiros. Mas antes de achar que o Pedrinho ficou maluco, vamos entender a estratégia dele. Ele não quer vender o Caio Jorge para o Flamengo, ponto final. Mas ele também não pode simplesmente dizer não vendemos, porque isso desvaloriza o jogador e passa uma imagem ruim para o mercado. Então, qual a saída? Estipular um preço tão alto que seja praticamente impossível de ser pago. É tipo colocar seu carro à venda por R$ 1 milhão. Tecnicamente está à venda, mas na prática você não quer vender. E olha que detalhe interessante. Recentemente, o Cruzeiro recebeu uma proposta do West Ham da Inglaterra pelo Caio Jorge e também recusou. Ou seja, não é só o Flamengo que está interessado, o jogador está no radar de clubes grandes da Europa também. E segundo informações internas, a diretoria do Cruzeiro só cogita vender se chegar a uma oferta considerada impossível de negar. E aparentemente, 50 milhões de euros seria esse valor impossível de negar. Agora vamos falar dos números do Caio Jorge em 2025, porque eles justificam todo esse interesse e toda essa valorização. O